Jesus citou as Escrituras: sois deuses, revelem-se como filhos de Deus, não por meio de proclamações vãs e preces decoradas, demonstrações de sermões formulados intelectualmente, planejados para glorificar a Deus e angariar convertidos, mas por meio da realização. Identifiquem-se com a consciência crística, identifiquem-se com o amor universal. Então, saberão quem foi Jesus Cristo e poderão afirmar em suas almas que somos todos uma mesma família, filhos do mesmo Deus. À medida que o Espírito sobe, os vários planos de consciência correspondem a vários planos de conhecimento do Cristo. No plano sensorial, a consciência não supera a representação concreta do Cristo histórico, do conceito encarnado na forma humana. No plano racional, a consciência crítica procura o divino naquela figura, mas sem conseguir encontrá-lo. No plano intuitivo, a consciência encontra por inspiração na revelação o Cristo cósmico e compreende que coincide com a divindade. No plano místico, a consciência sente pelo amor o Cristo místico e da concepção passa à unificação com Deus. O Cristo que eu sinto e amo é um Cristo imaterial, interior, cuja manifestação terrena representa a mais perfeita expressão de Deus. Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. O que pode haver de comum entre um sábio e místico hindu e um filósofo e místico cristão? Oriente e Ocidente são duas visões de mundo completamente diferentes ou podem ser complementares? No vídeo de hoje, vamos procurar estabelecer uma convergência entre essas visões de mundo a partir da obra de Paramahansa Yogananda e de Pietro Baldi. E vamos tomar como ponto de partida a figura do Cristo, de como Cristo teve um papel fundamental na realização da obra, tanto de Yogananda quanto de Ubaldi. E foi por isso que nós iniciamos o vídeo de hoje citando trechos onde tanto os dois autores se referem ao Cristo nas suas obras. Vamos falar da consciência crística, do Cristo místico, do Cristo interior, de estados cada vez mais expansivos de consciência e de como para ambos existe uma necessidade de um rigoroso processo de catarse e purificação espiritual para alcançar esses níveis mais elevados de consciência. Vamos falar ainda do método intuitivo, de como o Baldi utilizou a intuição na sua obra e de como Yogananda fala da percepção intuitiva da alma. E aí? Ficou curioso, curiosa para saber como é possível fazer convergir a ideia de autores aparentemente tão distintos? Então, vamos ao vídeo de hoje. Yogananda foi um sábio hindu considerado um dos mais importantes emissários da antiga filosofia da Índia que veio para o Ocidente. Ele recebeu esse nome, Yogananda, que significa bem-aventurança através da união divina, depois de ser ordenado monge da Ordem dos Swamis aos 22 anos de idade, em 1915. Pouco tempo depois ele vem para o Ocidente, onde ele funda nos Estados Unidos a Self-Realization Fellowship. Yogananda fala que foi através do seu guru, Swami Sri Yukteswar, que ele adquiriu uma nova visão da Bíblia cristã. Sri Yukteswar escreveu uma análise sobre a relação entre as escrituras hindu e cristã em seu livro A Ciência Sagrada. Aí estava a semente da futura missão de Yogananda, demonstrar a harmonia entre a ciência original da Yoga, ensinada por Bhagavan Krishna, e os ensinamentos originais do Senhor Jesus. Na obra A Segunda Vinda de Cristo, que é dividida em 3 volumes e que nós iremos tomar como referência para falar do sábio hindu aqui neste vídeo, Yogananda relata como ele, em alguns momentos, ele procurou orar e se sintonizar com Jesus para compreender melhor seus ensinamentos e relata a seguinte experiência. Eu estava sentado em meditação, na penumbra de minha sala, orando profundamente com minha alma, quando de repente a escuridão deu lugar a um fulgor celestial azul opalino. A sala inteira parecia uma chama opalescente. Nessa luz surgiu a forma radiante do abençoado Senhor Jesus. Curvei-me então diante dele. Expressou sua aprovação muito afetuosamente e me abençoou por estar escrevendo estas interpretações. O primeiro estudo minucioso feito por um oriental sobre as palavras de Cristo.
Da mesma forma, a figura do Cristo teve um papel fundamental na realização da obra de Ubaldi, desde o início de suas obras com as grandes mensagens, até o seu livro final que se chama exatamente Cristo. Em uma das experiências de Ubaldi, em um passeio matinal, logo do início da sua vida missionária, ele fala como viu surgir à sua volta as figuras de Cristo e de Francisco de Assis. O místico italiano narra que nesse passeio, ao subir uma colina, ele sentiu uma potência vibratória de alta tensão e que algo se condensava ao seu lado, mas ainda sem forma definida. Sentia, confusamente, que alguma coisa ainda não perceptível se estava condensando à sua volta. A tensão ia se tornando sempre mais intensa. O que estaria acontecendo? Ao continuar a observar, pôde finalmente perceber duas formas. As duas formas não constituíam só uma indefinida manifestação de presença. Cada uma delas transmitia à sua percepção interior uma típica e individual vibração que a definia como pessoa. Foi assim que ele pôde logo sentir com clareza inequívoca que à sua esquerda estava a figura de São Francisco e à sua direita a de Cristo. Viram aqui a presença marcante do Cristo tanto na vida de Yogananda quanto de Ubaldi? E aqui eu falei apenas de uma experiência de cada. Seria necessário um vídeo só para relatar tais experiências. Quando Ubaldi e Yogananda falam do Cristo, eles não se referem apenas ao Cristo histórico. Eles falam do Cristo como uma potência interior que existe em cada um de nós. Yogananda usa repetidas vezes a expressão consciência crística para se referir à presença interna do Cristo na nossa consciência. E o subtítulo da obra, A Segunda Vinda de Cristo, diz exatamente a ressurreição do Cristo interior. Portanto, Yogananda não está aqui se referindo a uma segunda vinda física do Cristo, mas ao despertar da nossa consciência crística. E Ubaldi fala do Cristo místico, que está muito além e acima do Cristo histórico. E aqui eu queria aproveitar e indicar um curso realizado pelo Maurício Crispim, que é um dos grandes estudiosos da obra de Ubaldi que nós temos na atualidade. O Maurício realizou um curso intitulado O Evangelho Interior, que está disponível no canal da TV Ibis aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu separei um pequeno trecho deste curso, até para que você fique curioso e quem sabe até não se interesse em realizar o curso. Vejam o que o Maurício fala. Que o Evangelho do Cristo permite inúmeras abordagens, mas nós preferimos fazer a abordagem que, falando um pouco sobre o Cristo histórico, nós caminhamos para o Cristo cósmico e o Cristo místico. Cósmico no sentido da lei e místico no sentido do amor. Através de uma perspectiva interior, ou seja, o Evangelho interior, voltado para nós e não para o outro, voltado para o mundo interno e não para o externo. Uma abordagem do micro e do macrocósmico dentro de uma visão interior. Logicamente que isso não significa que nós achamos que as outras interpretações, seja de qualquer corrente de pensamento, de qualquer livro ou de qualquer conhecimento, é menor ou que a nossa é melhor. Nunca. A intenção nossa é abrir visões para mostrar que o Evangelho do Cristo tem possibilidades inúmeras. Evangelho interior, Cristo em nós, consciência crística, Cristo místico. Tudo isso para se referir não a uma representação histórica e exterior do Cristo. E da mesma forma como citando as Escrituras, Jesus disse, vós sois deuses, poderíamos parafrasear essa ideia e dizer, despertai o Cristo que existe no interior de cada um de vós. Mas essa ideia de uma consciência crística eu não vou aprofundar porque eu já tive a oportunidade de fazer isso em um outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui nos cards, um vídeo intitulado O Super-Homem do Espírito. Lá eu abordo exatamente esta questão de como para Ubaldi e Yogananda, ambos se referem à possibilidade de nós expandirmos a consciência até atingir níveis de superconsciência e alcançar um estágio que eles se referem como o super-homem. Como sábio hindu, Yogananda fala da meditação e se refere ao estado do samadhi da prática do yoga como o nível no qual se chega ao Deus onipresente, transcendente e imanente. A prática do yoga deve levar ao samadhi, que é a união com Deus, a partir do conhecimento da unidade entre Atman e Brahman, no templo do silêncio,
No templo da paz, eu te encontrarei, eu te tocarei, eu te amarei. Levar-te-ei ao meu altar de paz. No templo do Samadhi, templo da beatitude, eu te encontrarei, eu te tocarei, eu te amarei, e lisonjeado irás ao meu altar. E igualmente Ubaldi fala dos estados de expansão de consciência, como por exemplo, na sua obra Ascese Mística. Ascender ou evoluir espiritualmente representa um processo de penetração do eu consciente em sua realidade interior mais profunda. É nesse livro aqui que ele traz um diagrama bastante interessante, uma representação dessa ascensão espiritual e também desses planos de consciência. Ele fala de um primeiro aspecto, que ele chama de planos de consciência, exatamente, um segundo aspecto, que ele chama de expansão de consciência, e um terceiro aspecto, que ele chama de consciências coletivas. Ficou curioso ou curiosa? Eu recomendo este livro, principalmente para aqueles que estão despertando o seu Cristo interior. Outro ponto em comum entre os dois autores que nós estamos estudando aqui é que para alcançar esse estado de superconsciência, a consciência crística ou Cristo interior, é preciso passar por um rigoroso processo de catarse e purificação espiritual. Yogananda fala que o karma do passado, o acúmulo kármico de hábitos e desejos, por exemplo, precisam ser superados porque esse karma ele nos desvia do caminho de realização espiritual. Falando em termos psicológicos, as energias que estão presentes no nosso subconsciente podem limitar ou ajudar a impulsionar o processo de expansão da consciência. Quanto mais energias negativas tivermos no nosso subconsciente, o acúmulo kármico de que nós acabamos de falar, que se origina a partir das nossas ações, mais limitado será o nosso processo de expansão de consciência. É preciso então promover a catarse das energias que estão no nosso subconsciente através da meditação, como sugere Yogananda na sua interpretação da parábola do joio e do trigo. Através da meditação nós vamos cultivando boas sementes de experiências espirituais e lentamente vamos cauterizando as tendências negativas indesejadas, os maus hábitos do subconsciente que crescem como ervas daninhas. É preciso colher as ervas daninhas dos maus hábitos, dessa e das encarnações passadas, e lançá-las no fogo para purificar. Já na obra Ascese Mística de Ubaldi tem um capítulo que ele fala sobre a catarse mística. Com um coração impuro e corrompido não se pode fazer expandir a consciência. E vejam o que ele diz aqui, já no finalzinho do capítulo 6. A verdade, a solução dos mistérios, a visão do pensamento de Deus não se conseguem mediante poderosas argumentações, por laboriosas pesquisas ou através de prepotência da lógica e da razão, mas seguindo as vias das ascensões do espírito, que são as da catarse mística. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos procurar estabelecer mais uma vez a relação entre ambos, entre Ubaldi e Yogananda, falando sobre o método da intuição. Em Ubaldi, não dá para falar do conjunto de sua obra desde a primeira, a grande síntese, e nem mesmo das mensagens que ele recebeu, sem falar no seu método de recepção. Foi através de 4 verões sucessivos, entre 1932 e 1935, que Ubaldi escreveu os 100 capítulos da obra A Grande Síntese. No início de julho de 1932, depois de voltar de um passeio matinal, tomar o seu banho e ir para o seu escritório, Ubaldi recebe ali, por inspiração divina, essa obra grandiosa. E foi no mesmo local onde ele recebeu, no final do ano anterior, 1931, a mensagem de Natal e com o mesmo método de recepção, ou seja, ditado por sua voz, que embora Ubaldi tenha preferido não nomear a fonte de inspiração, ou melhor dizendo, a própria fonte de inspiração, pediu para não ser individualizada, hoje nós sabemos que era o próprio Cristo. Ubaldi escreveu um livro, As Noures, só para explicar o método de recepção da grande síntese, e que aqui, naturalmente, nós não teremos condições de abordar ou de entrar em detalhes dessa questão do método aprofundada nessa obra. Yogananda também fala da percepção intuitiva da alma como um conhecimento direto da verdade, independente das informações sensoriais imprecisas e das intelectualizações
da mente inferior. Quando o homem expandir a sua consciência do estado sensorial para a consciência crística, ele terá condições de compreender a realidade transcendental, não através dos olhos mortais, mas através dessa percepção intuitiva e divina. Yogananda fala que o Sanatana Dharma da filosofia hindu, ou seja, o eterno dever, incluindo aí os Upanishads e o Bhagavad Gita, se baseiam na percepção intuitiva da realidade transcendental. Yogananda cita como um exemplo notável dessa percepção intuitiva o Apocalipse de João, cita ainda a tradição filosófica desde Pitágoras e Platão, fala também de Plotino, além dos místicos cristãos. É a mesma ideia que nós encontramos na obra de Ubaldi. Lembram que eu mencionei o livro As Nuures, mas que eu disse que nós não teríamos condições de entrar em detalhes nessa questão? O capítulo 4 aqui dessa obra tem como título Os Grandes Inspirados. E vejam aqui o que diz Ubaldi a esse respeito. Todos os grandes criadores do pensamento humano atingiram por inspiração a mesma fonte única, expressando-a progressivamente sempre mais perfeita. Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, Buda, Orfeu, Pitágoras, até Cristo, que supera todos. Ó homem, por quanto tempo continuarás a ser um animal racional? Por quanto tempo tentarás inutilmente perscrutar as infindáveis regiões da criação apenas com os olhos míopes dos sentidos e da razão? Por quanto tempo ficarás atado à satisfação das exigências do homem animal? Liberta-te de todos os grilhões confinantes, conhece-te como substância imortal, com poderes e faculdades ilimitados. Põe um fim a este antigo sonho de ser um animal racional. Desperta, és o filho da imortalidade, dotado de intuição. E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós ainda poderíamos estabelecer algumas comparações entre os nossos autores, como por exemplo a visão monista que nós encontramos na obra de Ubaldi e também em Yogananda. É claro que se tratando de autores de culturas bem diferentes, também é possível anotar algumas divergências, mas aqui eu quis me ater principalmente naquilo que há de comum entre ambos. E para encerrar, eu gostaria de ressaltar um último aspecto, o simbolismo da ressurreição. Lembram que o subtítulo da obra de Yogananda, A Segunda do Cristo, é A Ressurreição do Cristo Interior? Ubaldi também usa muito essa simbologia da ressurreição. Inclusive ele diz que, da mesma forma como Cristo ressuscitou no terceiro dia, uma nova civilização irá surgir no terceiro milênio. E aqui eu acredito que essas duas visões elas se completam, porque se nós queremos pensar numa nova civilização, numa nova sociedade, a futura civilização do espírito de que fala Ubaldi, nós precisamos fazer surgir em nosso interior ou ressuscitar essa consciência crística, esse Cristo interior que existe em cada um de nós. Até o nosso próximo encontro.